A paz do Senhor, tudo bem com você? Nossa reflexão de hoje vai explicar uma das cenas mais impressionantes do Evangelho. É Jesus dormindo em meio à tempestade. Vamos trazer 4 lições poderosas que vão te edificar e você também poderá usar esse tema no seu esboço de pregação. Você pode ficar à vontade para utilizar esse conteúdo. E sobre o tema, o texto é Marcos, capítulo de número 4, versículo 38, que nos diz: E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Pensa na cena. Os discípulos estavam desesperados, o barco enchia de água, o vento era forte, as ondas pareciam anunciar o fim. Mas, enquanto todos estavam em pânico, Jesus simplesmente dormia. Como alguém consegue dormir no meio de uma tempestade? Essa história, ela revela uma mensagem poderosa sobre fé, medo e confiança em Deus. E nós já vamos para a nossa primeira lição, que tem por tema: a tempestade chegou mesmo com Jesus no barco. Muitas pessoas pensam que seguir a Jesus significa total ausência de problemas e dificuldades, mas os discípulos estavam exatamente no centro da vontade de Deus e mesmo assim enfrentaram uma grande tempestade sobre eles. Isso nos ensina algo muito importante. Ter Jesus no barco não significa ausência de lutas, significa presença divina durante as lutas, presença de Deus durante as lutas. Existem tempestades que chegam na família, nas emoções, nas finanças, na fé, no trabalho, mas nenhuma delas pega o nosso Deus de surpresa. O importante é saber que Jesus está no nosso barco. A segunda lição: o sono de Jesus revela controle absoluto. Enquanto os discípulos viam o caos, Jesus demonstrava paz. Ele dormia porque sabia que a tempestade não tinha autoridade final. A mão poderosa do Senhor nunca perde o controle. Aquilo que para os discípulos parecia o fim de tudo, para Jesus era apenas mais um momento que estava debaixo da soberania de Deus. O medo dos discípulos revelava a falta de confiança. A paz de Jesus revelava perfeita segurança no Pai. Sei que o nosso coração, como o dos discípulos, às vezes ele é falho, mas a nossa melhor opção é sempre confiarmos no Senhor. E agora nós vamos para a nossa terceira lição. O desespero faz esquecer que Jesus está no barco. Os discípulos acordaram a Jesus dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Quantas vezes fazemos a mesma pergunta? Quando a dor aumenta, pensamos que Deus
se esqueceu de nós. Mas o silêncio de Jesus nunca significa abandono. Mesmo quando parece que Deus está em silêncio, Ele continua presente no barco. E existe um propósito maior que vai nos ser revelado, nos será revelado no tempo oportuno. E agora, na nossa quarta e última lição, Jesus tem poder sobre a tempestade. Então, Jesus se levanta e diz: cala-te, aquieta-te. E imediatamente o vento para, o mar se acalma, a tempestade obedece à voz de Jesus. Isso mostra que o caos reconhece a sua autoridade. A natureza se curva diante dele. E aquilo que é impossível para o homem continua sendo possível para o nosso Deus. E talvez hoje mesmo exista uma tempestade à sua volta, ou até mesmo uma tempestade dentro de você. Você pode estar cansado, ansioso, com medo do amanhã, mas essa mensagem, ela nos lembra que Jesus continua no barco. E enquanto Ele estiver presente no barco, a tempestade não poderá destruir o propósito de Deus para a sua vida. Os discípulos entraram no barco conhecendo Jesus como mestre, mas saíram daquela tempestade entendendo algo muito maior, entendendo que o Senhor Jesus ele tinha autoridade sobre o vento e sobre o mar. Às vezes, Deus permite algumas tempestades em nossas vidas, não para nos destruir, mas para nos revelar quem Ele realmente é. Eu espero que você tenha gostado desta reflexão. Peço humildemente que você possa inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário e compartilhe essa mensagem com todos os seus amigos. Um grande abraço e fique com Deus.